o advogado de um dos condenados pelos atos antidemocráticos viralizou porque cometeu um erro e tanto ao fazer a sustentação oral. Henry Hettingel, eu não sei se exatamente esse é o nome aqui do advogado, que defende o Tiago Matar, confundiu o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, clássico dos clássicos, com a obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Também é um livro clássico, mas que não tem nada a ver um com o outro. Na verdade, o Pequeno Príncipe ali traz lições, né? Muito usado para crianças e adolescentes, mas ele quis dar de sabido e passou vergonha. Vamos ver. Ainda ouviu o ministro Gilmar Mendes falar assim: existe mais alguém. Quem é esse alguém que está por trás disso tudo? A quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento, Aécio e agora Tiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político, a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender? Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Pois é, Bosco. Eu queria ouvir o seu comentário, é um pouco chocante, né? Para não dizer muito. Afonso, é sinal dos tempos também, né? Eu já estou há muitos e muitos anos nessa cobertura política, já vi grandes oradores, tanto no Senado como na Câmara, como no plano do judiciário, Afonso, dos grandes julgamentos, dos grandes advogados, né? E havia todo um glamour e uma reverência quando você subia naquela tribuna ali do STF, diante dos ministros todos, para defender uma causa. E houve quem fizesse defesas memoráveis, Afonso, né? Então havia uma reverência por você estar na Suprema Corte. Essa visão que nós tivemos aí é mais um sinal de que isso também vem se perdendo no tempo, né? Qualquer cidadão, advogado recém-formado, ou mesmo aquele que eu ouso, arrisco chamar de picareta, não se intimida mais em ir ali, naquele ambiente onde já houve uma liturgia, não é? Eu digo isso pelo seguinte, Afonso, o que está ficando claro aí, nos 3 advogados que fizeram as defesas desses réus de ontem, é que são pessoas que estão se aproveitando desse momento para ganhar uma visibilidade com propósitos político-eleitorais. São advogados de menor expressão ou de quase nenhuma, de preparo bastante discutível, como se viu agora aí, né? Ele não foi o único a merecer reprimenda dos ministros da Suprema Corte, porque logo perceberam a precariedade e o despreparo desses defensores, que estão ali indo pro bono para algum objetivo, né? Aquele que se difere nesse contexto é o desembargador Sebastião, que foi lá defender o primeiro dos réus, né? Mas o Sebastião também parece ter propósitos políticos, porque as críticas que ele fez ao STF, ele tentou repetir lá, né? E o Gilmar Mendes fez mais na frente, não diretamente a ele, mas mostrou ao André Mendonça que a cadeira que ele estava sentado ali, há alguns meses estava na rua, fruto da depredação do prédio. Então, para chamar a Foi atenção... Marques, né, Bosco? O Gilmar Mendes faz referência ao Nunes Marques, né? Na cadeira do A Nunes senhor Marques, estava. né? Para mostrar o seguinte, olha, nós estamos falando aqui de um assunto de Estado, né? E não cabe militância aqui, né? Porque tanto Nunes Marques quanto André Mendonça, em determinado momento, rasgaram as vestes ali e se pronunciaram como militantes, esquecendo da causa, do réu e de tudo mais. Então, voltando aos advogados, os ministros perceberam claramente isso e começaram a fazer suas reprimendas, porque são advogados despreparados. Essa coisa de confundir aí o Maquiavel com o Saint-Exupéry, né, é muito claro, né? E o
Moraes não deixou barato, porque logo fez o vínculo muito apropriado disso à utilização das redes sociais como, como meio de formação intelectual. Gera esse tipo de coisa, né? Ô, Então, Bosco, o Maquiavel, Afonso, o Maquiavel, ele mostra justamente a perversidade da política, né? A coisa pragmática, a dureza, né? E o Saint-Exupéry pega as virtudes do ser humano para a população mais jovem. Então, não dá para confundir duas coisas desse tipo, né? É falta de informação, de formação e de gente que busca as coisas no Google. Então ficou muito interessante essa ligação disso com a pobreza das redes sociais. Ô Bosco, já que você fez referência ao Moraes, vamos quebrar o protocolo aqui. Você pede para a parte rodar a resposta do Moraes, que tinha alguns estudantes ali. O Moraes fala que foi uma lição do que não fazer um advogado. Pede para a parte rodar, Bosco. Ô, Paty, vamos rodar aí, porque aí pode ser que o pessoal dê mais like ainda depois desse vídeo. Vamos lá, Paty. Roda o vídeo. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente é muito triste. E só não seria mais triste com o Pequeno Príncipe de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria Justiça. Então, é um momento triste e, infelizmente, para o advogado, um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. Não tem um reparo para colocar na frase do Alexandre de Moraes, né, Bosco? Ele foi cirúrgico ao fazer o comentário. Só faltou a TV Justiça mostrar a cara do advogado. Acho que ele estava, assim, bem abaixadinho ali, ouvindo o pito do ministro, né? Não, esse tipo de gente não tem vergonha não, Afonso. É mais ou menos o mesmo perfil do nosso Brunini lá na CPMI. Não há vergonha naquilo, há um objetivo, uma meta, um método, né, para ter um mandato. É exatamente isso que o Alexandre Moraes falou. E nós que vimos dizendo que as comissões do Congresso vimos de palco, de estúdio, para filmagens desse gênero, agora nós estamos vendo que esse método chegou no Supremo Tribunal Federal.
Ali, esses advogados estão fazendo dali palco para suas campanhas. Quer dizer, ali eles produzem os filmes. E essa menção que o Alexandre de Moraes fez à turma da Faculdade de Rio Verde. Rio Verde é um município aqui perto aqui de Goiás, um município produtor, né? E é muito comum, Alfredo, Afonso, é quase uma regra, todo julgamento do STF, de alguma importância, são trazidas a uma espécie de credenciamento, de cadastramento, faculdades, alunos de direito de faculdades do país inteiro são selecionadas para assistir a esses julgamentos como parte do aprendizado e da formação deles, né? São alunos que já avançaram, já estão num estágio de formação já bastante avançado e vêm, então, para uma prova prática, quer dizer, uma aula prática, assistir um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, a menção que o Alexandre de Moraes fez ali é muito importante, porque esses alunos ontem desaprenderam. Se forem levar a sério o que eles ouviram do advogado, foi uma coisa para desaprender, não para aprender. Então, o que o ministro está dizendo é o seguinte: olha, por favor, vocês, hoje aqui, não considerem essas coisas que estão sendo ditas por esses advogados, porque se considerarem, estarão desaprendendo, né? E um fato muito concreto, não é só uma opinião do ministro. Os advogados não se ativeram ou não se detiveram na defesa dos seus clientes. O cliente deles ali é o que menos importa a eles. Então eles saíram do conteúdo da ação, do que tinham que defender, o que tinham que contestar, para fazer discurso político que só tem o sentido de ser gravado para ele usar e chegar no seu público, lá no seu município, e dizer: olha, eu bati na cara do STF aí e eles não puderam fazer nada. É isso que eles vão dizer. Entendeu? Porque isso, infelizmente, Afonso, dá voto.